Saudações a todos, eu sou o Jerônimo Araújo, juntamente com o meu amigo Rafael Alves, e nós somos do Cine Sofia. Fica com a gente aí que vamos falar sobre filmes dos anos 80, 90 que ficaram na sessão da tarde e que ainda fazem sucesso até hoje. Continua com a gente que a gente promete explodir tua cabeça. Vamos nessa! Por que será que filmes da sessão da tarde, filmes que têm a ver com a nossa infância, se tornam eternos para nós? E é legal que eles se tornam eternos para nós, brasileiros. Porque para outros povos nem tanto, né? Um exemplo, existem vários exemplos disso, né? E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Por que esses filmes dialogaram tanto com as gerações, né, de jovens que cresceram aí nos anos 80, 90 e 2000. Filmes como Curtindo a Vida Doidado ou Velocidade Máxima se tornaram clássicos da sessão da tarde aqui no Brasil. Em países como Estados Unidos, a gente tem filmes como A Princesa Prometida, que é um clássico lá, e aqui no Brasil é pouco conhecido. Deve ter alguma coisa a ver com relação à cultura local, a como foi a infância local durante os anos 80, 90 e 2000, que faz com que a gente consiga relacionar alguns tópicos que são abordados no filme com a nossa própria realidade. Curtindo a Vida Doidada acho que é um bom exemplo, porque durante os anos 80 e 90 no Brasil a gente passou por um processo de recessão econômica forte e os nossos desejos de curtir a vida eram muito fortes, mas não eram realizados. Também a gente tem que levar em consideração a própria vontade das emissoras de televisão, né? Que passavam os filmes, assim, às vezes dá a entender que eles tinham uns 4, 5 filmes que eles ficavam passando em looping durante todos os meses que se seguiam, né? E era piada nos anos 90, aquela ideia de que toda semana passava Lagoa Azul e toda semana o Silvio Santos colocava pela primeira vez na televisão. Com certeza. A gente era idiota, né? Porra, não é a primeira vez, tá ligado? A gente tá vendo negócio faz anos. Tá? Quem cresceu nos anos 90 lembra que no SBT, em plena tarde de segunda-feira, o Silvio Santos colocava a Volta dos Mortos-Vivos, filmes extremamente violentos e, inclusive, aqueles filmes soft porn, como, por exemplo, Porky's, né? Ou A Primeira Transa de um Nerd. Filmes assim que tinham bastante cenas eróticas e eles passavam às 3 horas da tarde sem a menor preocupação, né? De alguma forma, esses filmes resistiram ao teste do tempo, mas não necessariamente por conta da sua qualidade técnica. Para a gente tentar entender melhor como isso acontece, a gente selecionou um filósofo que quase nunca é trabalhado aqui no Cine Sofia. Ele está localizado entre os anos de 1600 e é chamado Blaise Pascal. Blaise Pascal nasceu em Vermont, na França, foi filho de funcionário público muito interessado no estudo das ciências, da matemática e, enfim, do conhecimento humano da época disponível. Ele teve algumas conversões religiosas muito interessantes, passou pelo janaísmo, que é um tipo de cristianismo, teve alguns fervores religiosos e a partir disso ele construiu parte do seu pensamento. Lembrando que ele está mais ou menos no final do Renascimento, grandes navegações, né, 1600. Blaise Pascal nos diz o seguinte, que a imaginação é uma força poderosíssima do ser humano capaz de nos levar para além da razão. O que o Blaise Pascal está nos falando é que através da imaginação a gente consegue entender o mundo à nossa volta, a gente recebe alguns estímulos através dos nossos 5 sentidos, por exemplo, e através disso a nossa imaginação vai construindo a realidade à nossa volta e faz a gente ultrapassar a razão e enxergar coisas que, por exemplo, não existem. Um exemplo bem clássico é a gente conseguir enxergar na realidade justiça onde não há justiça. O que o Blaise Pascal está nos falando é que a gente enxerga a realidade e nossa imaginação nos faz tirar conclusões falsas, vendo coisas que não existem e, portanto, criando uma realidade imaginária. Essas lacunas que a imaginação preenche, a gente pode ver muito bem, por exemplo, em filmes que marcaram época. Eu não estou dizendo aqui que os filmes são ruins ou são bons, mas vamos pegar um exemplo bem próximo, que é Mad Max Estrada da Fúria. Ele surgiu numa época onde o feminismo estava em uma ascensão muito forte. Então o que acontece? O imaginário coletivo, o inconsciente coletivo, fez uma relação muito forte entre Mad Max Estrada da Fúria, a figura da Furiosa, com o feminismo. E novamente eu quero reforçar que eu não estou dizendo que o filme é bom ou o filme é ruim. Na realidade eu gosto muito do filme, né? Mas é interessante porque a nossa imaginação, as questões emocionais que a gente está passando no momento, preenchem essas lacunas, né, de uma obra. Eu vi aquela obra no momento, por exemplo, onde eu estava passando por uma perda muito grande, uma obra X, por exemplo. Então eu me identifiquei com aquele personagem.
Então, anos depois, eu ainda vou manter aquela memória, lembrar, aquele filme fala sobre esse tipo de assunto, mexe com esse tipo de situação, e às vezes a gente vai rever o filme e ele realmente não fala muito bem a respeito desse assunto. Ele não passa no teste do tempo como a gente imaginava que passaria. O exemplo que o Jerônimo trouxe ele é muito bom, porque a relação entre Furiosa e o feminismo foi algo que inclusive a gente já comentou em vários assuntos aqui e ali, mas provavelmente, não estou dizendo que sim nem que não, mas provavelmente quando George Miller foi fazer o filme, talvez não fosse a preocupação dele fazer um ícone feminista. Aconteceu, as pessoas relacionaram isso através da imaginação. E a nossa tese aqui no Cinesofia é exatamente essa, que a nossa imaginação faz com que a gente enxergue esses filmes, Sessão da Tarde, bem filmes classicaços assim, e enxergue coisas nesses filmes que de fato não estão lá, como por exemplo qualidade. Gremlins é um filme que eu gosto pra caramba e é horrível. Não, e aí que tá, o Gremlins ele é feito pra ser um filme B, ele é uma homenagem aos filmes B. Talvez se a gente assistiu o Gremlins, a gente já tem uma idade, né, a gente já tá na casa dos 30 aí, a gente assistiu Gremlins quando criança, por exemplo, aquilo causa um certo impacto pra gente. Filmes de zumbi, por exemplo, quando eu assistia filmes de zumbi lá com os meus 6 anos de idade, aquilo causava um impacto pra mim. Sabe? Hoje em dia, obviamente, eu vejo esses filmes com um apego afetivo, uma memória afetiva. São filmes trash, etc. Mas o Jerônimo lá com 6 anos de idade via esses filmes realmente como filmes de terror. Sim, claro. Mexiam comigo dessa forma, né? A Madrugada dos Mortos-Vivos é um filme super trash, mas quando o Rafael lá, criança, assistiu, meu Deus do céu, parecia filme de terror e não sei o quê. Sim. A gente enxerga coisas onde não estão. O Blaise de Pascal nos faz entender isso, saca? E talvez isso seja o que aconteça com esses filmes dos anos 80, 90, que viraram clássicos da Sessão da Tarde. Ampliando essa discussão, a gente pode até entrar na questão das memórias falsas e etc. Tem inclusive mais de um episódio do Black Mirror que a gente consegue trazer para falar de memórias falsas e do quanto tu consegue utilizar memórias que tu tem na tua mente como pontos confiáveis para falar sobre um fato, né? Isso, enfim, tem estudos científicos sobre esse assunto, né? Mas não é o nosso ponto hoje, né? Não é o nosso foco hoje. A ideia, basicamente, é você refletir um pouco melhor da seguinte maneira. O quanto do que você enxerga na realidade, seja nos filmes, seja na sua vida, acontecem apenas dentro da sua imaginação. Conseguir separar essas duas coisas pode fazer com que você consiga desatar alguns nós que atrapalham sua vida de alguma forma e compreender que mas isso realmente só existe na minha cabeça, velho. A imaginação faz isso com a gente, nos prega peças de algumas formas que umas nós gostamos, filme Sessão da Tarde, outras não gostamos, quando a gente cria paranoias na nossa cabeça. De qualquer forma, é uma força que a gente pode trabalhar, entender e compreender através de vários campos. Se você quer uma dica de como trabalhar a imaginação, cara, a dica é óbvia. Arte. A arte faz com que a gente consiga transcender esses limites para falsidades e realidades, mas de um modo benéfico, porque a arte é fundamental na vida. Você deve ter percebido que o Cinesofia está passando por várias transformações em 2019, com mais postagens no Facebook, mais textos. Em breve a gente espera que consiga trazer mais novidades para você, todas na nossa cabeça muito boas. Divulga com seus amigos, divulga com sua família. A gente precisa bastante de cabeças pensantes no momento da história que a gente vive e a nossa tarefa é essa, fazer com que a gente consiga compreender a cultura, seja cinematográfica, seja na cultura de rua, no teatro, música, arte em geral, através das ciências humanas, história, filosofia, geografia, o caramba 4, para a gente poder viver mais e melhor desse mundo que, precisa, né? Com certeza, com certeza. Bom, de minha parte, eu quero pedir para vocês compartilharem bastante o Cinesofia. A gente está precisando bastante de compartilhamento, fazer um engajamento do maior número de pessoas possível, né? E eu acho que, por enquanto, é isso. Quero agradecer a todos vocês e fiquem com Deus para sempre. Não morre. Valeu.